E aí, meu chapa, tudo bem? Olha, falar pra vocês, viu? Essa semana eu fiquei muito chateado com muitas coisas que eu li na internet, mas teve uma em especial que me deixou muito triste. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, né? Basicamente, o Bolsonaro abaixou os impostos dos jogos de verdade. Muitas pessoas não estavam acreditando que isso ia acontecer, ou até mesmo falaram que não ia fazer diferença nenhuma, né? E no final das contas fez. Diminuiu de 300 a 200 reais o preço do PlayStation 4 aqui no Brasil. Muitas pessoas vão falar, pô, mas o preço do PlayStation 4 aqui no Brasil ele já é barato, né? Eu pago 1.600, 1.700, 1.800 reais nas lojas aqui perto de casa, ou na Kabum e outros sites. Então, esses importadores provavelmente eles devem importar de outro lugar e deve ter isenção de imposto, ou pega o PlayStation 4 que foi produzido no Brasil mesmo, que é mais barato também. O PlayStation 4 ele não está sendo mais produzido no Brasil, agora ele é só importado, então o preço está alto em outras lojas, né? A Kabum acho que ela vende por mais de R$ 2.000, se eu não me engano, e a Amazon eu encontrei por 2.600 lá, agora tá vendendo mais barato. Mas mesmo assim, Casas Bahia, Americana, Submarino sempre vendeu mais caro, né? E se você pensar, tipo, o preço do PlayStation 4, beleza, caiu de 2.300 para 2.100. Mas o preço do PlayStation 4 Pro, esse caiu bastante mesmo, porque é 2.700 mesmo o preço dele. Se você for ver em qualquer loja, agora vai cair para 2.500 reais. O preço do controle caiu 20 ou 10 reais, alguma coisa assim, foi muito pouco, não vai fazer diferença nenhuma. Vai, no final, mas enfim, é interessante que tenha acontecido a diminuição, né? Muita gente tem reclamado, mas eu compro por 1.500 lá em Madureira, na Santa Efigênia. E eu sempre comento pra vocês, tipo, esse valor é da galera que compra no Paraguai. O Paraguai compra com isenção dos Estados Unidos, então ele não paga imposto, vai pro Paraguai, e aí a galera vai até o Paraguai fisicamente, compra no Paraguai e traz pro Brasil. E aí você tem isenção, porque do Brasil pro Paraguai não tem imposto, porque é Mercosul, e o Paraguai pros Estados Unidos, porque o Paraguai decidiu que não ia cobrar imposto de importação desse tipo de coisa. Então sai muito mais barato. E aí, se o cara compra por R$ 1.200 e vende a 1.500, ele pega o lucro dele, fica tudo perfeito e termina assim, certo? Então dá pra vender, dá pra lucrar com o PlayStation por R$ 1.500 se não tivesse nenhum imposto. E o ideal seria que não tivesse mesmo nenhum imposto, porque se você parar pra pensar, nas lojas grandes eles não tem como não pagar imposto. E a maior parte do público compra nessas lojas grandes. Infelizmente, essa é a grande realidade. Os jogadores mais afincos, os caras que manjam mais, que nem eu e você, que provavelmente se você tá assistindo um vídeo de jogos na internet, é porque você gosta mais de jogos, você pesquisa mais também. Então você não vai comprar na Americanas porque você sabe que é mais caro. Você vai comprar onde? Você vai comprar na internet, no Mercado Livre, em coisa do tipo. Você não vai comprar no shopping center, porque lá provavelmente vai estar 2.700, R$ 2.500, que é o preço com um monte de imposto. E tecnicamente o certo seria a gente só comprar o produto pelo preço do produto, que eu acho que seria mais justo, né? E o que me deixou triste com essa situação toda? Me deixou triste a reação das pessoas. As pessoas elas estão tão politizadas hoje em dia que, tipo, elas não estão nem ligando, cara, porque elas estão falando, elas só querem criticar. E isso é muito ruim. Porque diminui a argumentação, você, tipo, não tem conversa mais com a galera, tipo, literalmente assim. Você não é do meu lugar, então você é totalmente contra mim. Que não necessariamente funciona dessa forma. Então, por exemplo, se você é da direita e não votou no Bolsonaro, para algumas pessoas você é totalmente de esquerda, independente de você ter votado no Amoedo, no Meirelles ou qualquer coisa que você acredite, se você é liberal, você é de esquerda, para o pessoal que é da extrema direita. E o mesmo acontece com a extrema esquerda. Se você defende alguma coisa aí, por exemplo, de economia, que o Bolsonaro também defende, porque ele tem um pouco desse pensamento liberal, ele não é um cara liberal, tá? Só que ele tem um pouco desse pensamento liberal. Então, tipo, se você defende isso, você automaticamente é de extrema direita para essas pessoas. Então, são pessoas extremamente infantilizadas, né? Que não desenvolveram muito a sua mente. Porque o certo é você saber que existe vários degradês, né? Então, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, não é porque você tá no 10 que o 9 é totalmente contrário a você, entendeu? Muitas pessoas vieram me xingar essa semana por conta de alguns vídeos que eu fiz no Professor Dark e vieram falar que eu sou bolsominion porque eu estava elogiando o negócio do Bolsonaro tá fazendo coisas boas pros gamers, né? A gente espera isso há muitos anos. Eu odeio política, eu odeio partidos políticos do Brasil. Eu acho que a política do Brasil é muito imatura também, até certo ponto, e as pessoas votam de forma imatura, então faz sentido que seja imaturo mesmo os nossos governantes. Então, tipo, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que tem que acabar o Estado. Vocês sabem que eu sou libertário, e a pessoa vem e fala que eu sou bolsominion porque eu literalmente falei que é uma boa ideia diminuir os impostos de renda, os impostos aí, todas essas merdas aí que os caras eles querem fazer no momento.
momento pra desestatizar, né? E é tipo isso, o cara nem sabe o que é estatização, o cara nem sabe o que funciona, mas se você, de certa forma, tá um pouco encaixado naquela caixinha de ideias que tá na esquerda ou na direita, você automaticamente faz parte daquilo. Sendo que tem galera de esquerda que concorda com pontos da direita e galera de direita que concorda com pontos da esquerda, né? Como exemplo, a galera da esquerda que acha que é certo, por exemplo, que diminua os gastos do Estado, que desinflacione o Estado, e a galera da direita que é a favor da estatização de certas empresas, como por exemplo os Correios. Eu vi muita gente que é de direita que estava defendendo, né, que os Correios continuassem sendo uma empresa brasileira, ou a Petrobras, coisas do tipo, sendo que quanto mais à direita você tá, menos você vai querer que exista Estado, né, que o Estado ele controle tanto a sua vida, você quer mais liberdade, e quanto mais à esquerda, mais você quer que o Estado ele controle tudo para que haja uma, por exemplo, na esquerda você não acredita que as pessoas elas possam se organizar sozinhas, que elas necessitam do Estado gigante para fazer a organização da vida delas, enquanto na direita você se sente mal, né, por estar sendo tratado como lixo pelo Estado, porque você não pode fazer as coisas. Eu vi aí uma notícia que, tipo, teve uma empresa que foi multada, foi a Gol, que foi multada por vender passagem aérea barata demais. Então o Estado foi lá e multou ela por isso. Isso não é certo, entendeu? Mas, enfim, então, veja bem, até aí a gente só tá falando sobre política, mas o que me deixou triste de verdade foi essa postagem. Essa mulher, ela é uma apresentadora do GNT, não sei se ela ainda é ou se ela foi, e ela também é colunista na Folha, então ela é uma jornalista conhecida, é uma pessoa que apareceu na televisão, é uma pessoa que provavelmente deve ganhar 20, 30 mil reais por mês de salário, então é uma pessoa bem de vida, digamos assim, e ela basicamente fez um comentário extremamente nojento, na minha opinião, porque... Querendo falar sobre ideologia ou não, cara, esse comentário dela, ela tá, tipo, negativando as pessoas que gostam de jogos de videogame e negativando também as pessoas que sofrem de transtorno mental. E nós que sofremos de transtorno mental, nós não precisamos de mais preconceito dessas pessoas, porque a gente já sofre muito preconceito. Basta você ir num lugar e falar que você tem um problema mental, que a galera já vai te tratar como lixo, já vai te colocar num cantinho, te excluir, você não pode arrumar emprego, às vezes, porque você tem transtorno mental e coisas do tipo, as pessoas elas te tratam mal, as pessoas não querem ser seus amigos, e muitas vezes, né, a gente acaba sendo deixado de lado e piorando nossa condição mental por conta disso. E olha o que ela fala, cara, ela basicamente fala que todo jogador, né, que ela tá dando a entender, né, que os jogadores, eles, tipo, são pessoas que não conseguem socializar, que ficam viciados no jogo de computador, que isso é uma coisa ruim, que o Steven Bannon começou a nacional populista assim, recrutando adolescentes nerds desiludidos, e que também esse era o método do Hitler e da ditadura, e aí eu fico pensando, né, tipo, Hitler lá foi lá e abaixou o preço dos jogos, né, pra contratar os jovens nerds, nem sei se existiam jovens nerds na época do Hitler, mas na cabeça dessa mulher existe, e existe também pra fazer o paralelo entre Bolsonaro e Hitler, que é uma coisa que a galera gosta de fazer bastante. Eu não gosto do Bolsonaro, eu não acho que ele tá sendo um bom presidente, eu acho que ele poderia estar sendo bem melhor, mas do que a gente teve de presidente nos últimos tempos, pelo menos ele tá tentando fazer algumas coisas, né, que vão fazer com que o Brasil melhore, mas eu acho que o Brasil merece um presidente melhor, principalmente um presidente que não tenha declarações tão tóxicas quanto as do Bolsonaro tem, porque isso não só fomenta esse tipo de discussão na internet, como também afeta pessoas, e a gente tem que ter um pouco de empatia. A gente não pode ter esses políticos psicopatas e principalmente jornalistas psicopatas, porque são jornalistas que moldam a opinião do público, e basicamente o que ela tá dizendo é que os jogadores eles têm problemas e que o Bolsonaro tá aproveitando dos problemas desses jogadores para ganhar capital político, basicamente. Então a gente tá sendo utilizado como moeda de troca e a gente tá sendo tratado como lixo. É a primeira vez na história do Brasil que um governante ele faz uma coisa positiva pra gente. A gente tem que elogiar isso. A psicologia diz isso. Existe uma coisa na psicologia que se chama comportamento operante ou condicionamento operante, eu não lembro exatamente o nome, mas é a teoria do Skinner que veio do Pavlov, que basicamente diz que quando você tem um reforço positivo para fazer um comportamento, você tende a fazer outras vezes esse comportamento. Então, quando você vê que o presidente fez uma coisa positiva para os jogadores, receber elogios e coisas positivas vai fazer com que ele diminua os impostos e com que ele continue fazendo essas coisas. E isso é muito positivo pra gente, todos nós, não só para os jogadores, mas para todo brasileiro, porque você vai ter mais dinheiro, você vai ter menos aperto
aperto na sua vida e, tecnicamente, né, a maior parte do brasileiro tá passando muito aperto, porque eu vejo essa galera aí, que nem essa mulher, falando isso, e aí você vai ver a mulher ganha 30, 40 mil reais por mês, então foda-se o dinheiro que ela tá ganhando, porque ela não tá pagando tanto imposto quanto o carinha que, tipo, tem que trabalhar e ganhar 2 mil reais por mês, sustentar a família e tá pagando rios de imposto, 50% do salário dele de imposto, entendeu? Então não é justo você pensar assim. Eu acho incrível que geralmente a galera que é de esquerda é muito privilegiada, é pessoal, gente boa, assim, tá cheio da grana e começa a falar, né, como se tivesse propriedade em cima do que as outras pessoas estão gastando. Porque, tecnicamente, o trabalhador que tá sofrendo, ele não tá na internet fazendo postagem, ele tá trabalhando, entendeu? Ele não pra ficar pensando e ficar escrevendo coisa no Twitter o dia inteiro. Então, falar sobre esse dinheiro, sobre esses impostos, é muito injusto, porque a pessoa que deveria estar falando sobre isso não tá. E isso é um problema muito grande, porque tá tendo muita gente reclamando e falando mal desse negócio dos impostos, porque queria receber mais imposto, porque queria que ficasse mais caro, porque queria que os jogos fossem banidos e não sei o que, enquanto a gente, nós próprios gamers, nós temos gamers de direita e de esquerda, mas a gente tá se dividindo também nessa questão da ideologia. Tem gente que tá indo contra, gente indo a favor, como se tudo que viesse da direita fosse totalmente errado porque você é de esquerda. Mas a gente tem que amadurecer, a gente tem que aprender a olhar as coisas, né, independente de o cara ser de direita ou de esquerda, a gente tem que começar a olhar as coisas de uma forma humana e não repetir essa grosseria, essa coisa escrota que essa mulher escreveu, porque ela fala como se todo mundo que jogasse, né, tivesse problemas mentais, como se os jogos trouxessem esses problemas sociais. Mas na verdade a gente acaba utilizando os jogos como uma forma de fugir, como um escapismo para os nossos problemas, porque a gente foi abusado a vida inteira, porque a gente recebeu xingamento de todo mundo a vida inteira, porque a gente acabou construindo uma mente que não é saudável por conta da nossa interação com pessoas que nem ela, e aí a gente acaba encontrando, né, nos jogos de videogame a saída para isso. Eu mesmo, cara, se não fosse os jogos de videogame, eu não estaria aqui falando com vocês, porque a maior parte dos meus amigos importantes eu conheci através dos jogos, a minha esposa eu conheci através dos jogos, eu construí um ambiente saudável para mim, que me faz muito bem e que inclusive me dá muita força para lidar com as minhas limitações por causa dos jogos de videogame. Então, tipo, ela tá basicamente falando que os jogos aqui eles trazem esses problemas e que o Bolsonaro tá aproveitando que esses jogos trazem esses problemas para ganhar votos no futuro, sendo que os jogadores são muito pouco. Os jogadores, a gente não pode dizer que os jogadores são uma minoria, porque tecnicamente qualquer pessoa pode jogar videogame ou não jogar, e o cara jogar videogame não vai fazer diferença nas relações sociais dele. Muitas pessoas têm preconceito com pessoas que são viciadas em videogame em compensação, mas pessoas que têm problemas mentais, elas são realmente muito maltratadas na internet, são muito maltratadas na vida real, perdem emprego, perdem oportunidades, e isso piora cada vez mais a nossa situação. E ver essa mulher tentando capitalizar em cima disso, cara, pra pegar e justificar a viés político, mano, isso é muito triste, isso é muito triste, isso é uma psicopatia, e é muito triste, cara, isso é muito triste mesmo. Bom, meus amigos, nem sei como terminar esse vídeo aqui, mas, enfim, agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, vocês são pessoas maravilhosas, um grande beijo, um grande abraço e até depois!